né? E a gente vai trabalhar agora aí essa questão do Apocalipse das Testemunhas de Jeová. Bom, pessoal, todo mundo sabe que a palavra Apocalipse, ela significa revelação, né? E revelação, essa palavra, ela tem um significado bastante interessante na nossa língua portuguesa, né? Ela quer dizer algo que é revelado. Então, praticamente na nossa vida, nós vivemos muitos apocalipses, entende isso? Então, é uma palavra grega, né? Quem conheceu a Bíblia tejotiana, lá na década de 80, inclusive o livro do Apocalipse lá se chama Revelação. Eles vieram trazer como Apocalipse, agora, na versão 2013, mas para se conformar à chamada cristandade, né? Por isso que eles passaram a chamar o livro de Apocalipse e não mais de Revelação, como eles chamavam. Eu acho que isso aí é um grande tiro no pé, né? Eu acho que se eles tivessem mantido a palavra revelação, daria assim, um significado muito mais profundo àquilo que o texto realmente diz. Porque o significado, Apocalipse é uma palavra grega, que significa revelação. Mas, como eles precisavam se parecer um pouco mais, abre aspas, com a cristandade, eles trocaram a palavra, colocaram lá Apocalipse, certo? Então, esse é um ponto muito interessante. E assim a gente vai começando esse material. Se você gosta do nosso conteúdo, eu vou pedir para você que, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, nós já estamos indo para 25 mil pessoas. Quero agradecer, de ontem para hoje, muita gente já se inscreveu no nosso canal. Conforme eu disse, existe um empenho em trazer conhecimento para você, gratuitamente. A gente não cobra nada para que você tenha este conhecimento. Então, por gentileza, colabore conosco, ajude nossa matéria a chegar um pouco mais longe, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos tratando dessa questão aí do Apocalipse tejotiano. Você está vendo aí nas imagens, né? Várias, se você digitar a palavra Apocalipse, você vai ter várias imagens, várias explicações, muita gente falando desse assunto. O Apocalipse ele tem se tornado um assunto de grande interesse para todas as pessoas. Até porque, quando se fala em Apocalipse, logo o pessoal relaciona isso com o fim de mundo. Não tem nada a ver, né, pessoal? Conforme eu acabei de explicar agora, Apocalipse significa simplesmente revelação. Então, é algo que vai ser revelado, tal, e conforme eu citei também, nós temos vários apocalipses nas nossas vidas, sempre temos. Mas quando se trata de escatologia bíblica, né? Escatologia, vamos lá, a palavra grega que define os últimos dias, né? Estudo das últimas coisas. Isso é Apocalipse, de acordo com a Bíblia. Estudo ou a revelação das últimas coisas, as últimas coisas que acontecerão neste planeta enquanto nós estivermos vivos. Então, esse estudo das últimas coisas, eu tenho considerado ele, inclusive, lá no livro O Tempo do Fim. Poxa vida, Ancião, eu sou novo no canal, eu não conheço, eu não sabia, né? Então, eu tenho considerado lá no livro O Tempo do Fim. Inclusive, amanhã, às 19 horas e 45 minutos, aliás, toda terça e quinta, 19 e 45, eu falo sobre o Apocalipse. Então, você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre o Apocalipse, você já sabe onde pode obter conhecimento. Lá no nosso canal, pela Bíblia, tá bom? Então, lá eu trato de questões bíblicas do Apocalipse. Aqui a gente procura se concentrar um pouco mais em outros temas. Deixa eu mandar um grande abraço aí para o irmão ancião Daniel Messias, que está junto com a gente aí. Muito obrigado, Daniel. E vamos tocando juntos. Pessoal, por que o nosso tema é o Apocalipse das Testemunhas de Jeová? Bom, conforme eu acabei de dizer já nessa introdução, muito breve, Apocalipse significa revelação.
E o Apocalipse, ou a revelação das testemunhas de Jeová, tem se dado a cada dia, né, que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu tenho recebido aqui muitas mensagens, inclusive no próximo vídeo, eu vou trazer uma mensagem que o irmão me mandou, onde várias pessoas estão vivendo esse apocalipse tejotiano por terem tido a revelação acerca daquilo que a organização faz. E sabe o que tem acontecido? Muita gente, ó, tem dado linha na pipa. Esse que é o ponto. Então, a torre de vigia, ela tem passado hoje por uma situação assim bastante complicada, mas muito, muito complicada mesmo. Essa será uma série de 3 vídeos, o Apocalipse das Testemunhas de Jeová 1, 2 e 3, que eu quero que você entenda esse assunto, tá? É claro que a gente não vai colocar o mesmo tema, né? Mas a gente vai colocar aí, você vai entender pelas imagens que é o mesmo assunto. Então, olha só, tratando então do nível 1 do Apocalipse tejotiano. O que aconteceu? Quem cresceu na organização das Testemunhas de Jeová, como eu cresci, eu entrei na organização aproximadamente em 1975. Eu me lembro como se fosse hoje perfeitamente, me lembro perfeitamente, né, a primeira vez que fui ao Salão do Reino. E fiquei impressionado porque tinha uma pintura muito bonita em uma das paredes do salão, não era na frente do salão, dos muros de Jerusalém, né? Assim como a Torre de Vigia tem e tal. Fiquei muito impressionado com aquela ilustração. Era uma ilustração realmente muito bonita. E na minha mente jovem, né, tenra de criança, aquilo ficou um pouco marcado. E mal eu sabia que nós estávamos vivendo lá em 1975 o primeiro que eu digo contemporâneo, né, Apocalipse das Testemunhas de Jeová. Não é o primeiro Apocalipse, porque se a gente for tentar entrar nos Apocalipses tejotianos, a gente vai ter 1874, a gente vai ter 1879, a gente vai ter 1914, a gente vai ter 1925, a gente vai ter 1919, a gente vai ter 1941, a gente vai ter 1975. Então, são vários momentos dentro da doutrina tejotiana em que um apocalipse deveria ter acontecido e, afinal de contas, não aconteceu. Lembrando que apocalipses são revelações. E todos os apocalipses sofridos pela ideia tejotiana, todos eles foram falsos apocalipses, foram falsas revelações. Isso aqui é muito legal que você compreenda, que você entenda isso que a gente está falando. Então, por que falsas revelações? Bom, a gente começa dizendo, né, que a presença invisível de Jesus começa se dando lá no ano de 1874 e tal, né, esteve um período de 3 anos e meio, chega em 1879, e ele vendo que todas essas coisas, todos esses dados que ele tinha coletado eram dados falsos, claro que ele não sabia que eram dados, não batiam. Lá em 1914 vai acontecer o fim de todos os reinos, né? Então, interessante isso daí. Em 1914 acontece o fim de todos os reinos, de acordo com o que eles estavam dizendo. Legal. Quando chega 1914, todo mundo sabe que não aconteceu nada. Então, aliás, nem a morte do falso profeta Charles Taze Russell aconteceu em 1914, né? E então esse foi o primeiro apocalipse que foi adiado, porque conforme eu disse, a palavra apocalipse ela significa revelação. Muita gente tem medo, né, quando a gente fala de apocalipse. Muita gente tem medo, acha, poxa vida, o apocalipse e tal, não sei o quê, o fim do mundo. Não tem nada a ver, pessoal. Apocalipse não é fim de mundo. Apocalipse é revelação. E no caso das testemunhas, muitos apocalipses
conforme a gente está apresentando para vocês aqui, do Apocalipse. Então, uma vez que em 1800 e 1914 nada aconteceu, o Charles Taze Russell morre na sua fraude profética. Aí a gente vai ter um outro ponto bastante interessante, que é o Joseph Franklin Rutherford. Ele fica preso, né, porque ele foi considerado uma persona non grata pelo governo dos Estados Unidos. E aí ele fica preso durante algum tempo. E quando ele sai, ele precisava dar um ímpeto a essa obra. Então ele arruma um outro Apocalipse. Como que se dá esse outro Apocalipse aí, o ancião? Então, esse outro Apocalipse, irmãos, ele se dá da seguinte maneira. Ele começa a proclamar que dentro de aproximadamente 5 anos, a humanidade veria uma revelação, um apocalipse, tal qual nunca visto. E este apocalipse, ou esta revelação, se daria a partir da ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas do Testamento. Não só eles, mas também Moisés, né, e outros incluídos nessa questão aí, tá? Então ele começa a desenvolver esse tipo de pregação. Vale a pena a gente notar, pessoal, o seguinte, que toda seita apocalíptica, ela tem como objetivo infundir nos seus membros um certo medo daquilo que o futuro trará, né? E aí quando a gente trata em medo do que o futuro trará, a gente pode com certeza afirmar o seguinte, que esse medo do que o futuro trará inclui a autossubmissão àquilo que a seita ela costuma pregar, tá? Então vejam só que interessante. Eu estou agora nesse exato momento aqui passando para vocês o tema. O YouTube ele já me restringiu só por causa da palavra Apocalipse. Já ficou restrito no YouTube. Já acabei de verificar aqui, já está restrito. Então, o que eu preciso que você faça? Preciso que você aproveite e me ajude compartilhando esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo histórico e é um vídeo que não vai ser bem visto pelo YouTube. Só de compartilhar a palavra Apocalipse, ele já não gostou. Então, eu peço a você que está nos assistindo que, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, voltando aqui para a história, o Joseph Franklin Rutherford, se você não deu o seu like ainda, o momento é agora. Aproveite, por favor, deixe o seu like. Vocês veem que coisa interessante, né, pessoal? Como eu tenho o controle aqui da máquina, eu já tive verificando aqui, o YouTube já deu uma cortada no vídeo, só por causa da palavra Apocalipse que eu usei. Então, os algoritmos aqui do YouTube são complicados mesmo. Tanto é que eu tenho dito, aí agora que eu já estou de férias, se Deus quiser, eu vou para a plataforma Rumble também e vamos colocar lá os nossos vídeos, se Deus quiser, tá? A gente vai trazer os vídeos mais novos, vamos colocar lá e tenho certeza que vai ser muito bom. Mas o que não dá é para a gente ficar sendo cerceado pela plataforma o tempo inteiro, que nem a gente é cerceado aqui. Voltando aqui para a história. Então, o que aconteceu? O Joseph Franklin Rutherford começou a tratar de um apocalipse para 1925, né? Dizendo que Abraão, Isaac, Jacó e os profetas do Antigo Testamento seriam ressuscitados naquela época e que o Armagedon chegaria também. Não aconteceu nada. Foi mais um falso apocalipse, um apocalipse adiado, né? Então, olha só que interessante esse assunto aqui, só para você ver como a história da seita ela está repleta de falsas profecias. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Estela Mares. Estela Mares, que ontem ela foi contemplada aqui no nosso canal,
né, com uma camisa do Brasil, né? Nesse momento aí, eu acredito que a Estela Maris já deve ter conversado com a nossa irmã Leila, já deve dar tudo certinho. Queria que você comentasse aí, querida, se você ficou feliz com o prêmio, se deu tudo certinho, tá bom? Muito obrigado desde já, tá? Comenta aí com a gente aí, que o pessoal tava te parabenizando até hoje naquele vídeo lá, tá legal? Nosso irmão Hélio Percorari aí pedindo o pessoal compartilhar as lives, por favor, compartilhe a nossa live. Muito obrigado, irmão Hélio, Deus abençoe. Então, pessoal, esse aí é a segunda maneira do Apocalipse. Agora, hoje, né, aí nós tivemos 1975, conforme eu citei, e eu falo hoje, como é que está se dando essa questão do Apocalipse das testemunhas de Jeová. Pessoal, está se dando da seguinte maneira: está se dando completamente contrário àquilo que eles esperavam. Completamente aquilo que eles esperavam. Como que está se dando isso, então? Na verdade, o Apocalipse ou a revelação está acontecendo entre as testemunhas de Jeová, está se dando por conta daquilo que eles não estão conseguindo mais sustentar como doutrina. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o nosso irmão Natan Almir Cariri, que também está aí com a gente, lá em Suzano. Um grande abraço, Natan. Deus te abençoe. Natan, que é um dos nossos diretores aí da associação. Fica na graça e na paz de Jesus, meu irmão. Mona Lisa, nossa irmã Leila Nespoli, todo mundo aí ligado na programação. Então, o Apocalipse tejotiano hoje, o Apocalipse das Testemunhas de Jeová, ele está se dando de uma maneira bastante complicada para a organização. A revelação, né, conforme eu acabei de citar, a palavra Apocalipse significa revelação, e essa revelação está se dando pelo número de pessoas que está saindo da organização. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Pelo número de pessoas que está saindo da organização. São dezenas, centenas, milhares de pessoas saindo. Saindo por quê, ancião? Exatamente por conta do Apocalipse. A revelação. A internet tem se mostrado um canal muito eficaz de revelações sobre a organização das testemunhas de Jeová. E é muito interessante que nós analisamos aqui essas revelações que têm se dado, não são nada boas como prognósticos para o corpo governante. Essas revelações, elas têm mostrado a cada dia as deficiências tejotianas, como nós vamos mostrar no próximo vídeo. E essas deficiências, elas têm tratado principalmente, né, daquilo que a organização aguardava como um prognóstico favorável para si. E esse prognóstico, segundo eles, era de que o monte da casa de Jeová iria ficar firmemente estabelecido acima dos cumes do monte, né? E a elas teriam de afluir muitos povos. Na verdade, os povos têm saído da organização das testemunhas de Jeová. Por que, ancião? Bom, esse motivo você vai saber no próximo vídeo, tá legal? Que vai ter um tema aí relacionado também à questão do Apocalipse, tá bom? Quero mandar um grande abraço para o nosso irmão Nelson, que está aí também. Ele diz assim: o da Bíblia é verdadeiro, o eu sou não está com o corpo governante, nem o seu Espírito Santo. Legal. O Hélio Percorari, saiam de Babilônia Grande. A Estela Armares agradecendo a Mona Lisa. A nossa irmã Juraci Vieira. O nosso irmão Natan Almir Cariri, que eu já citei. O nosso irmão, nossa irmã Albaniza, grande beijo para Albaniza. O Tricolor também está com a gente aí. Grande abraço, Tricolor, para você e também para toda a sua família. Quem mais está conosco aqui? Nosso irmão Daniel Messias,
também está aí com a gente, o Mac, né? A Cidália Duarte também está conosco, a Elaine, a Mona Lisa, a nossa irmã Leila Nespoli, a Maria também está aí conosco, dando boa noite a todos. Então, pessoal, o que é que nós concluímos aqui desse vídeo sobre o Apocalipse das Testemunhas de Jeová? Bom, o que a gente conclui desse vídeo aqui é o seguinte: a gente conclui que a cada dia se torna mais evidente que um Apocalipse está rondando a organização das Testemunhas de Jeová. Uma revelação está a cada tempo trazendo sobre eles grande temor daquilo que eles têm ensinado. E dentro dessa ideia aí, eu quero aproveitar e lembrar você também, né, sobre um detalhe muito legal aqui, ó, que eu gostaria que você que está acompanhando aí, que a gente tem procurado colocar para as pessoas, a gente tem procurado colocar para as pessoas que nos acompanham sempre muitas informações. E essas informações que a gente coloca, elas são informações gratuitas e você sempre tem acesso a um conhecimento diferenciado. Porque a gente pesquisa bastante, não só sobre um assunto bíblico, mas a gente pesquisa bastante sobre vários assuntos e assuntos esses que podem ajudar você a crescer um pouco mais. E aí, algumas pessoas têm inclusive comentado comigo, né? Poxa, assim, eu não tenho mais visto aí os links na descrição. Então, você não tem visto mais os links na descrição, porque nós temos utilizado agora o nosso site despertarparavida.org. Está aí, ó, você já vai inclusive verificar tá aí junto para o site despertarparavida.org. Tá legal? Então dá uma olhadinha aí, tá aqui o nome em vermelho, conforme você está vendo. Olha só da Transnistria seguindo o cenário aplicado na Rússia, né? Então tá aqui a matéria. Assim, como é que eu faço para ler? Basta você clicar aqui, ó, em continue lendo aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, na nossa página, ele vai chamando a matéria, tá bom? Colocar, olha só. Aí vai ter aqui, ó, leia o artigo publicado acessando o link. Você vem aqui, ó, acessa o link e já vai abrir para você a matéria jornalística. Aí você pode pegar essa matéria, inclusive, e compartilhar, tá vendo? Ele abre aqui romeno, só que quero isso aqui. Então, para você colocar a tradução aqui, ó, e ele já vai traduzir para português esse material. Olha, Testemunhas de Jeová temem ser banidas da Transnistria, seguindo o cenário aplicado na Rússia. Ontem eu falei desse assunto. Então, o nosso canal, ele está intrinsecamente ligado também ao nosso site, tá bom, pessoal? Então, vocês podem dar uma verificada no site, que eu tenho certeza que vai te trazer bastante conhecimento. A nossa irmã Maria da Penha Rodrigues, boa noite, ancião Edson, a minha moça que me ensinou a Bíblia, para mim mandou dois versículos da Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 14, e Hebreus 6, o versículo 1. Então, é lamentável como eles não entendem a Bíblia, ó Maria da Penha. Porque, por exemplo, quando a gente pega Hebreus, capítulo 5, versículo 14, e também o livro de Hebreus, no capítulo 6, a gente vai notar ali um detalhe interessante. Deixa eu aproveitar e já abrir aqui para você. Já vou aproveitar e vou explicar porque eles sempre vão trabalhar pela questão do medo, tá, pessoal? Então é sempre assim, né? Então, quando a gente abre aqui, por exemplo, ó, conforme eu estou abrindo aqui no meu celular, Hebreus, capítulo 5,
e o versículo é o 14. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse texto. É sempre assim, sempre eles vão encontrar uma forma de um texto bíblico, né? Então, olha só o que está escrito lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, então o que ela está querendo dizer para você quando ela te mandou esse texto? Provavelmente você deve ter conversado com ela e provavelmente você deve ter dito para ela sobre as coisas que você tem aprendido. Então, ela, na verdade, está dizendo que você não é uma pessoa madura porque você não tem capacidade de discernir o certo do errado. Isso é praxe de testemunha de Jeová, né? Na cabeça deles, só eles que sabem, só eles que estão certos, se ofendem quando ouvem algo diferente daquilo que pensam. Essa é uma característica normal de testemunha de Jeová. Então, o texto aqui, na verdade, precisaria ser lido à base da organização, não à base de você que está descobrindo a verdade. E Hebreus capítulo 6 trata ali de que é impossível que uma vez aqueles que forem esclarecidos, tal, voltem de novo ao arrependimento. Bom, o que mais uma evidência do que ela não sabe o que ela está dizendo, porque a organização aplica Hebreus capítulo 6 aos ungidos, né, aos pseudo-ungidos. Que uma vez que o ungido ele não consegue se arrepender mais, ele conheceu a organização, e aí ele saiu da organização, é impossível trazê-lo novamente ao arrependimento. Então, essa é a ideia dos dois textos. Mas eu vou finalizando esse vídeo aqui agora e vou voltar com o próximo. E aí, inclusive, bom, estou finalizando agora, segura, a gente está voltando. Enquanto a gente volta, aproveita, faz um favorzinho. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas, né, para ajudar o canal a chegar mais longe, tá bom?